Rui Tavares, líder do LIVRE, que recebemos agora neste Now às 7. Rui Tavares, muito boa tarde. Também boa tarde, concorda Patrícia, que este Conselho de Estado foi completamente despropositado nesta altura? Não concordo. Acho que o mundo está, como nós vemos, numa situação de enorme instabilidade e a vida não para. O Conselho de Estado serve precisamente para discutir situações de grande instabilidade mundial, como são as que nós vemos na Ucrânia, na Venezuela, também as ameaças sobre a Groenlândia, que é parte integrante do território de um Estado-membro da União Europeia, a Dinamarca, com o qual nós temos obrigações de solidariedade, seja através da União Europeia, seja através da própria NATO, e, portanto, evidentemente que os eleitores, acho eu, os cidadãos são inteligentes, sabem distinguir aquilo que são as obrigações que responsáveis políticos membros do Conselho de Estado têm, concordemos com eles ou não, gostemos deles ou não. Mesmo que sejam candidatos presidenciais? Mesmo que sejam candidatos presidenciais, acho que as pessoas sabem perfeitamente fazer essa distinção e perceber que, bem, se há 2 candidatos presidenciais que estão no Conselho de Estado, vão cumprir com as suas obrigações, não deixam de valorizar os outros por causa disso. Quer dizer, acho que devemos confiar nos portugueses para fazer essa distinção e fazer esse cálculo. No fundo, de certa forma, integrar essa questão na análise que depois vão fazer na campanha eleitoral. Depende nas suas palavras de que os portugueses são inteligentes e percebem exatamente aquilo que se está a passar. Vamos olhar para as presidenciais. Os portugueses são inteligentes ao perceber as palavras de Jorge Pinto no debate que reuniu todos os candidatos e a dizer que António José Seguro só não é presidente se não quiser. Isso é uma declaração de desistência? Não é uma declaração de desistência e, aliás, respondendo à sua pergunta muito diretamente, acho que as pessoas são inteligentes e interpretaram bem, eu pelo menos tenho visto em comentários aos comentários, muita gente diz, não, eu compreendi bem o que Jorge Pinto quis dizer. O que Jorge Pinto quis dizer é que se António José Seguro não for Presidente da República, a responsabilidade é, em primeiro lugar, de António José Seguro. Aliás, isso parece uma coisa bastante óbvia, quase que quando muito se arriscaria mais a ser criticado por ser uma lapaliçada, como se costuma dizer. Então porquê é que ele não disse, não, eu não vou desistir, vou a votos com António José Seguro também? Mas Jorge Pinto disse-o. Eu queria chamar a atenção para 2 coisas. Horas depois. Não, já o tinha dito antes. Mas porquê é que não reagiu nessa altura, não foi tão explícito nessa altura quando foi questionado? Mas foi também no programa. Eu, se calhar, para responder isto, devo partir isto em 3 pedaços diferentes. A tendência que o comentário e a agenda noticiosa, que é muito curta, como a Patrícia sabe, não é? Feita menos de 24 a 24 horas, tem muitas vezes de arranjar assunto. Havia assunto, eu não estou a dizer que não. Ou seja, as declarações são suficientemente interessantes para terem marcado a agenda, o que tem sempre um lado bom e um lado mau. Na verdade, num debate a 11 candidatos é muito difícil alguém marcar a agenda, é muito difícil alguém que não está nos primeiros lugares da sondagem marcar a agenda. A agenda, quando é marcada, isso tem às vezes virtudes e às vezes tem consequências que não são boas. No entanto, eu acho, tenho razões para acreditar, que a maior parte das pessoas compreendeu bem aquilo que Jorge Pinto disse. A segunda questão que eu queria mencionar até tem a ver com o conhecimento que eu tenho do próprio Jorge Pinto, mas acho que é aquilo que tem passado no que tem sido uma apresentação de uma pessoa ao país, de um jovem, mas promissor político que o país está a conhecer agora, é que o Jorge Pinto se apresenta com convicção e com consciência. Isso nestas eleições, evidentemente, leva as pessoas, eu acho que todos os portugueses estão a fazer a sua reflexão, muitas vezes com alguma angústia em relação ao qual é que é o futuro do país e a tentar encontrar esse equilíbrio entre a convicção de levar as suas ideias até ao fim, a consciência de saber que está a contribuir com o melhor para a nossa democracia. E aí entra o que tem sido, o que foi a proposta do Jorge Pinto, desde que entrou, para garantir que houvesse candidatos que estivessem em medida de defender o nosso regime constitucional, a democracia que é o melhor regime da história de Portugal, que passa por aquilo que eles chamam um pacto republicano. Em primeiro lugar, que os candidatos que se revissem nesse arco constitucional e progressista fossem capazes de ter um entendimento pragmático entre si para reforçar aquele que, enfim, tivesse mais hipóteses de ganhar, mas que isso teria que ser um entendimento mútuo, recíproco, não pode só alguém... Mas a esquerda toda não está unida nisso. Pois, mas isso é lamentável, pode ser que se venham a arrepender depois. Mas acha que devia estar? Claro, eu concordo com a proposta que o Jorge Pinto fez. Se houvesse um pacto na esquerda, Jorge Pinto cederia essa candidatura para António José Seguro? Eu acho que quem apresenta um pacto desse género sabe exatamente a responsabilidade que tem, mas quer que os outros assinem o mesmo contrato. Ninguém assina um pacto consigo mesmo. Agora, acho que na situação em que nós estávamos, não havendo tempo para umas primárias à esquerda, para umas primárias do campo progressista, mas sabendo nós, saindo
do ciclo eleitoral do 18 de maio. Quais é que são neste momento os campos em confronto e que a esquerda parte de uma situação em que teve uma derrota eleitoral nas legislativas. Não houve tempo para fazer isso? Não houve tempo, não houve vontade dos outros candidatos. Mas 18 de maio já foi quase há um ano. E isso é lamentável. Pois, por isso nós andámos durante um ano a dizer, andou o Jorge Pinto, andei eu a dizer, que seria muito importante que houvesse à esquerda uma candidatura que transcendesse um campo partidário. Não foi assim, as coisas não acontecem sempre como a gente quer. Portanto, está em condições de nos garantir aos eleitores do LIVRE que vai haver uma candidatura do LIVRE nas eleições presidenciais. O candidato é o Jorge Pinto. Ele tem não vai desistir. O Jorge Pinto é um homem de palavra. Mas não vai desistir. E a questão... É um homem de palavra, ele vai levar a sua candidatura até ao fim. E a questão que ele apresenta, já agora, quando falamos desse Pacto de República, não tem a ver só com uma questão de um jogo eleitoral, de um pacto de apoio mútuo, de solidariedade, de desistência mútua, se isso tivesse que acontecer. Tem um lado, que esse é ainda muito mais importante, e eu acho que é esse que nos vai ocupar durante, na verdade, todo o próximo ano. É nós termos consciência disto, que a nossa Constituição, que vai agora fazer 50 anos em 2026, está em risco. E está em risco de que maneira? Disso o Jorge Pinto tem falado muito, e isso eu tenho pena que comentadores e jornalistas não tenham apanhado tanto, porque isso vai ser o tema deste ano. Porquê? Porque há pelo menos 2 candidatos nestas eleições presidenciais, André Ventura e João Coutinho de Figueiredo. Colocam isso em causa? Quando fizerem o juramento, é mais do que isso, quando fizerem o juramento de... Se ganharem, cumprir o que eu evidentemente desejo que não aconteça. Cumprir, fazer cumprir e defender a Constituição, vão fazê-lo sob reserva mental, porque na verdade eles querem alterar esta Constituição a tal que eles vão jurar. Marcos Mendes diz deliberadamente que, por exemplo, na lei da nacionalidade ou na lei de estrangeiros, não teria enviado para o Tribunal Constitucional quando estava na cara que essas leis tinham elementos inconstitucionais. E, portanto, é alguém que se está a candidatar a presidente e a dizer, em certos momentos de conveniência política, ainda por cima para um governo que é do seu partido, eu não enviarei para o Tribunal Constitucional, mesmo quando eu sei que o Tribunal Constitucional vai chumbar. E depois temos os outros candidatos que têm que se posicionar em relação, e ainda há uma semana para se posicionar em relação a uma questão muito concreta. Gouveia e Melo? A revisão. Gouveia e Melo, António José Seguro, todos os outros. Acho que só o Jorge Pinto tem feito com a clareza que, aliás, o caracteriza em relação a esse tema. Que é, se houver uma revisão constitucional que seja drástica, que acabe com coisas que estão nos projetos, não estou a tirá-los do ar, estão nos projetos de revisão constitucional que estes candidatos apresentaram, mas que depois, nas legislativas, meteram debaixo da mesa e não quiseram discutir. Mudanças em relação, por exemplo, ao direito ambiental, direito laboral, direito do consumidor. Tirados da Constituição em nome de uma Constituição mais enxuta. Mas sabemos depois que isso tem significado nos tribunais. Quando os portugueses forem defender os seus direitos, eles não estão constitucionalmente consagrados. Diferenças, por exemplo, em relação a direitos, liberdades e garantias, mesmo em relação a coisas gravosas, como, por exemplo, a obtenção de informação sobre as pessoas e as suas famílias, que hoje em dia é considerado proibido se for abusivo ou contrária à dignidade humana, mas que no caso da revisão constitucional de André Ventura tinha ali uma vírgulazinha que dizia excetuando casos de segurança pública, que é uma fasquia bastante baixa. E que, portanto, legitimaria... É um conceito muito lato, parece-lhe que é um conceito muito lato e onde cabe muita coisa? Coisas que, no nosso quadro constitucional... Por exemplo, o que é que poderia legitimar? Poderia legitimar escutas, poderia legitimar chantagem, poderia legitimar coisas que, num quadro normal, não são legítimas. E ainda por cima, com uma fasquia que não é um risco para a segurança do Estado ou um caso de ataque iminente terrorista. Não, uma fasquia que é muito baixa, que eu nem sei até quem deliberaria acerca de poder violar. Bem, a questão é, isto foi discutido com os portugueses? Algum destes partidos teve a hombridade de, em eleição legislativa, dizer nós queremos ser eleitos, queremos os 2/3 porque queremos dar-vos uma Constituição que não é aquela de 76, não é aquela do 25 de Abril. Não, não foi. E, portanto, é preciso um presidente que tenha a clareza de dizer se quiserem fazer uma revisão sucinta, minimalista, consensual da Constituição, isso é legítimo. Se quiserem, basicamente, dar uma golpada e acabarem a desvirtuar a Constituição e apresentar uma nova sem terem discutido com os portugueses, bem, então terão que ir a votos e terão que legitimar essa vossa posição. Mas a realidade é que, de acordo com as projeções diárias que vamos conhecendo, André Ventura está na frente e logo a seguir está António José Seguro. Como é que olha para estes resultados mais preliminares, enfim, para estas intenções de voto dos portugueses? Naturalmente é só um comportamento. Uma eleição presidencial elege uma pessoa. E mas o que fica para a história... segunda volta, já sabemos, não é? Nestas eleições vai certamente haver uma segunda volta, vai ser, aliás, uma mobilização anormal. Vai ser a segunda vez, muito provavelmente, que vai ter uma segunda volta, só tivemos como em 86. Em 86, e evidentemente que
nestas eleições presidenciais, o que passa a história é quem vai ser eleito Presidente da República. Mas não passa a história só isso, de certa forma. Porque depois, todos os outros resultados, aí a questão numérica importa menos do que para quem for eleito. Importa quem marcou a agenda. Importa quem alertou os portugueses acerca dos temas que são importantes. E quem é que está a marcar a agenda? É Jorge Pinto? Eu acho que o Jorge Pinto tem marcado a agenda a partir da posição que tem. De candidato mais jovem, de candidato que foi o último a apresentar-se, de candidato que não teve todo este tempo para preparar a sua campanha. Na verdade, ao fazer este alerta sobre a Constituição, ao sairmos de um debate a 11 e ser acerca de Jorge Pinto que falamos, ao menos há uma coisa que me deixa bastante aliviado. Porque há dúvidas em relação à conduta que vai optar. Pois, mas prefiro muito isso do que eleições que é como aquelas que tivemos, em que tivemos o tempo todo a correr atrás do último disparate de André Ventura, mesmo que esse disparate fosse odioso e fosse divisivo. O Jorge Pinto tem falado de regionalização, tem falado de Europa. Eu vi o Jorge Pinto a defender a Comunidade Europeia de Defesa, os outros candidatos a não acompanharem, mas ontem eu vi o Comissário Europeu de Defesa a defender a mesma Comunidade Europeia de Defesa. Eu não sei se hoje no Conselho de Estado ela foi discutida, mas evidentemente com os riscos que a NATO corre e com as ameaças dos Estados Unidos à Groenlândia, esse tema está em cima da mesa. Quem é que o trouxe? Foi algum dos outros candidatos com mais dinheiro na campanha, com mais anos de experiência, mais famosos e que aparecem mais na televisão? Não, foi o Jorge Pinto. Antes de irmos à política externa, eu gostava de ainda olhar para a política interna. Ontem tivemos um debate quinzenal muito centrado nas questões de saúde. 3 pessoas morreram na última semana por falta de apoio e socorro atempado do INEM. O LIVRE questionou ontem o Primeiro-Ministro e foi também um dos partidos que pediu a demissão da Ministra da Saúde. Acha que é absolutamente essencial que isso aconteça? Bem, foi até um debate insólito, sob certo ponto de vista. Eu tenho a certeza que qualquer debate parlamentar que conte com um chefe de executivo, praticamente em qualquer país do mundo nesta semana, vai-se discutir a situação internacional. Que em Portugal, nós todos, quando questionámos o governo, tínhamos deixado de parte os temas internacionais, porque vivemos uma situação de emergência na saúde, diz-nos que só num país em que o Serviço Nacional de Saúde está com estes problemas, só num país em que as casas estão com estes preços, só num país em que os transportes não funcionam nas áreas metropolitanas e tornam tudo isto, inclusive o transporte de doentes e de pessoas em situação de emergência mais difícil, é que se falaria disso e não se falaria do que se está a passar no mundo. Infelizmente para nós, Portugal é esse país. E, portanto, acho que isso também demonstra o falhanço em que já está a viver o governo de Luís Montenegro, passado um ano e pouco, 2 legislaturas. Estas 3 mortes e a postura do Primeiro-Ministro ontem ao anunciar o reforço de ambulâncias. O que é que o Primeiro-Ministro devia ter dito? O que é que esperava que o Primeiro-Ministro dissesse? Bem, em primeiro lugar, sobre a Ministra da Saúde, eu creio que a Ministra da Saúde, neste momento, tem uma função que é uma função de para-raios em relação ao Primeiro-Ministro. Ela não é demitida não porque isso resolvesse ou não resolvesse alguma coisa, também concordo que é preciso sempre muito mais do que uma demissão para resolver problemas, mas ela não é demitida porque, de certa forma, está precisamente a ter essa função de para-raios em relação ao Primeiro-Ministro. À pergunta que me faz, eu devo dizer que ainda hoje, em conversas informais no Parlamento e ouvindo conversas entre outros deputados, a impressão com que ficámos todos é que o Primeiro-Ministro nos tinha anunciado ambulâncias novas. E que, na verdade, nos tenha ludibriado, de certa forma, se vier a comprovar que estas ambulâncias não são novas, é grave. Há parlamentos no mundo... Está na resolução do Conselho de Ministros de 11 de dezembro de 2023. Há países no mundo, a começar pelo Reino Unido, com a Câmara dos Comuns, em que há um código de conduta para membros do governo e em que levar ao engano os deputados de um parlamento é uma falha séria política. Eu acho que não precisamos que isso esteja em nenhum código de conduta para que seja uma falha séria. Como é que encara Se isto for verdade, eu quero perceber isto, porque ainda hoje deputados à minha volta que diziam não, eu ontem fiquei com a impressão que havia ambulâncias novas. Afinal, diziam os do PS, afinal eram as nossas, como quem diz, eram as que nós tínhamos anunciado. Outros deputados de outros partidos diziam o mesmo. Bem, é que no mínimo... Acha que isso é grave? É grave. É grave em termos de responsabilidade política e merece um pedido de desculpas do Primeiro-Ministro ao Parlamento, como é evidente. Ao Parlamento e aos portugueses? Evidentemente, porque o Parlamento é a casa da democracia, no fundo é a caixa de ressonância através da qual se fala aos portugueses. E os debates são transmitidos, não são à porta fechada, e quando se engana os deputados, que ainda por cima, quando se engana deliberadamente ou não, depois o Primeiro-Ministro poderá dizer-nos que achava que estávamos a perceber muito bem o que ele estava a dizer. Lá está. Não vou atirar pedras em relação a declarações ambíguas, mas a verdade é que nós
sentimos que o Primeiro-Ministro nos estava a dizer outra coisa. E os portugueses provavelmente também. Então o Primeiro-Ministro tem de esclarecer e tem de pedir desculpas se por acaso nos tiver levado ao engano. Olhamos então para a questão internacional de Venezuela, Groenlândia. Começamos pela Venezuela. O governo português disse que esta ação de Donald Trump em retirar Nicolás Maduro tinha sido uma ação benigna. Acha que a condenação devia ter sido mais eficaz? Eu desejei durante muitos anos, como desejo com todas as ditaduras, que os ditadores caiam do poder e percam o poder. Desejo isso com Nicolás Maduro na Venezuela, como desejo agora com os ayatollahs no Irão, como desejo com Viktor Orbán na Hungria, que é uma democracia, uma antiga democracia em plena União Europeia, que eu espero que finalmente em abril seja corrida em eleições, mas acho que ele se vai tentar agarrar ao poder. E, desse ponto de vista, a melhor das maneiras dos ditadores caírem é através da resistência do seu próprio povo. Agora, vamos olhar para as consequências disso que se passou. O que se passou foi, eu diria, uma cena daquele filme que os miúdos gostam muito, e alguns adultos também, que é Piratas nas Caraíbas. Porque Donald Trump basicamente admitiu que isto se pode fazer. O que se pode fazer é, se um país acha que o outro país nacionalizou petróleo que era seu, mas que está no território do primeiro, pode-se ir lá, tirar-se de lá o chefe de Estado, que de facto tem o domínio efetivo daquele país, e dizer este petróleo vai ser nosso. Ainda por cima com uma coisa, eu vejo algumas pessoas tentarem justificar Trump. Algumas pessoas que até fazem disso carreira. Mas é uma das atividades, eu devo dizer, mais humilhantes que existem na política nacional e internacional quem justifica Trump. Porque de manhã é por causa da democracia, à tarde é por causa da droga, à noite, afinal, era mesmo o petróleo. E de cada vez, naquilo que já é quase marca, daquilo que eu diria já não é só um Estado autoritário, eu acho que Trump está a levar a política americana num sentido quase que totalitário, em que 2 mais 2 é 3 de manhã, é 5 à tarde, é 7 à noite e toda a gente tem que fazer de conta que aquilo que o inquilino da Casa Branca disse é verdade. Ainda agora está toda a gente a fazer de conta que, do lado republicano, que aquele assassinato que vimos nos Estados Unidos é porque quem tinha culpa era a vítima. Bem, enfim, eu acho triste e acho pouco corajoso, para ser simpático, que governos europeus, incluindo o português, também estejam a entrar nesse jogo, também estejam a fazer de conta que acreditam nas justificações de Donald Trump. Acho muito mais corajoso aquilo que aconteceu numa carta conjunta, numa declaração conjunta de governos da América Latina e aqui o governo espanhol ao lado, que eu tenho pena que Portugal não tenha assinado, dizendo que o direito internacional é para respeitar e nós não queremos um mundo dividido em esferas de influência. Mas também temos que ser realistas. Se o mundo vai ser dividido em esferas de influência, há uma coisa que eu quero para a Europa. É por que raio é que nós havemos de cair na esfera de influência da Rússia ou dos Estados Unidos? Não temos capacidade de união para sermos nós próprios os porta-vozes dos nossos interesses? Fica feita à Europa. Rui Tavares, obrigada por ter estado no Nós às 7. Boa tarde, obrigada.